Conferência Municipal de Saneamento Básico reúne especialistas em Florianópolis. Um evento como a Conferência Municipal de Saneamento, ela reflete trazer a sociedade para discutir um assunto que é tão importante para a cidade. A gente tem que estar presente em todos os planos diretores dos municípios que fazem parte dessas áreas de contribuição. A gente tem que estar presente dentro do comitê de bacia que atua nessa região. Novas metas serão adotadas para o desenvolvimento da região. Na área de saneamento é necessário haver um planejamento de longo prazo, porque as obras são demoradas e não se pode esperar acontecer para daí fazer as obras, né? A gente localizou todas essas captações, delimitou as áreas de contribuição dessas captações e avaliou como que está o uso e ocupação do solo dentro dessas áreas de contribuição dos mananciais. No programa de hoje, Casan apresenta projetos que buscam elevar o IDH de Florianópolis. O Sustentar está começando agora. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram alguns dos temas debatidos na primeira Conferência de Saneamento Básico de Florianópolis. A Casan vem investindo na região de Florianópolis, através de muitas obras nos últimos 5 anos, principalmente, para atender a demanda crescente da cidade. A cidade de Florianópolis vem crescendo cada vez mais e as obras são feitas para acompanhar o ritmo desse crescimento dessa demanda, né? São obras estruturais que vão poder garantir o fornecimento de água para a população durante um horizonte de tempo bastante amplo. O objetivo do estudo foi avaliar como se encontra as áreas de contribuição dos mananciais superficiais que abastecem a ilha de Florianópolis. Existem 3 grandes mananciais que a gente considera os de grande porte, sendo que 2 estão localizados fora da ilha de Santa Catarina e 1 na ilha de Santa Catarina, né? Então, dentro aqui a gente considerou como de grande porte, dentro da ilha, o manancial da Lagoa do Peri e fora da ilha o manancial que é o do Vargem do Braço e o do Cubatão. Atualmente estão em obras o Floco Decantador, que é a ampliação da estação de tratamento de água do Morro dos Quadros, de onde sai boa parte da água consumida pela população. É nossos 2 maiores mananciais, o Rio Cubatão do Sul e o Rio Vargem do Braço. A ETA do Morro dos Quadros recebe água desses 2 mananciais e de lá é conduzido para a população. A obra do Floco Decantador vai ampliar não só a capacidade da estação de 2.000 para 3.000 litros por segundo, como vai completar o processo. O processo hoje da estação Morro dos Quadros é de filtração direta. O Floco Decantador vai completar o ciclo, possibilitando que mesmo em condições desfavoráveis da qualidade da água bruta, permita que a estação produza água de qualidade para a população. Além desses de grande porte, a gente avaliou 7 pequenos mananciais, todos localizados na ilha, que foram os primeiros mananciais que abasteceram a ilha de Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, e que hoje atuam só como reforço do sistema, só para ajudar no sistema em caso de escassez, né, em caso de reforço do próprio sistema. Durante o encontro foram apresentados projetos que contemplam novas demandas da região. Além disso,
Além disso, outras obras como a adutora de 1200, que traz a água da estação Morro dos Quadros até Florianópolis, um trecho dela está sendo ampliado. Já foram feitos 2 trechos, desde da estação de tratamento até o trevo de Forquilinha. Atualmente está sendo feito um 3º trecho, que vai do trevo de Forquilinhas até a região da Via Expressa ali em Capoeiras. Então essas obras vão possibilitar um ganho no abastecimento. Além disso, está sendo feita uma obra na adutora do Itacurubi, em que uma nova adutora vai sair da ponte Pedro Ivo Campos e vai até a região do bairro João Paulo. Isso vai melhorar a adução no bairro do Itacurubi e também já é uma primeira etapa de uma futura ligação com o norte da ilha. A gente já consegue ver que existem mananciais que hoje se encontram com um bom estado de conservação e mananciais que já apontam para um alerta, que já tem muitas áreas antropizadas dentro dessa área de contribuição e que isso já reflete diretamente na disponibilidade hídrica e na qualidade da água desses mananciais. Já está sendo elaborado um projeto para fazer uma ligação de uma nova adutora de 19 quilômetros entre o bairro João Paulo e Canasvieira. Então, essas obras em conjunto, além de outras que já estão em estudo, vão garantir o abastecimento da população nesse um horizonte de 20, 30 anos. Eu acho que a gestão participativa do uso do solo, ela é uma ferramenta importante, né? Que a gente ainda não tem muito hábito de utilizar, mas a gente tem que se fazer presente como cidadão. Então, participando desses planos diretores, que hoje eles já estão na forma de plano diretor participativo. Também existem as unidades de conservação que a gente pode pleitear uma cadeira dentro dela como representante da sociedade civil, né, dentro dessas unidades de conservação, entendo que essa é a melhor forma que o cidadão pode participar. A seguir, especialistas já projetam ações e monitoram as bacias hidrográficas de Florianópolis. A Casan vem planejando ações para os próximos anos, além de buscar o monitoramento das bacias hidrográficas de Florianópolis. A nossa intenção é justamente essa, porque deu para ver, foi claramente, né, o resultado a gente conseguiu vislumbrar aqui. Existem situações que encontram-se realmente protegidas, que a gente tem que preservar, tem que manter naquela situação, não deixar o avanço da mancha urbana para dentro das áreas de contribuição, e já existem situações que a gente já vai ter que agir, mas já de forma corretiva e não de forma preventiva. Ou seja, já existem atividades dentro da bacia que impactam, né, a disponibilidade hídrica, que isso a gente já está vendo conflito de uso da água. Então, o uso da água para outras atividades e para o abastecimento humano também. Um evento como a Conferência Municipal de Saneamento, ela reflete trazer a sociedade para discutir um assunto que é tão importante para a cidade, que é o saneamento básico. Então, poder ouvir as opiniões de vários segmentos, opiniões técnicas e opiniões da sociedade, isso ajuda muito, enriquece o debate e traz para a cidade as melhores soluções. Bom, eu acho que o primeiro passo é que esse estudo realmente ele saia de dentro da Casan. Ele foi desenvolvido, né, dentro da Casan, mas ele tem que sair. Por quê? Porque o ordenamento do uso e ocupação do solo são vários os atores que estão envolvidos. Né? A gente tem que estar presente em todos os planos diretores dos municípios que fazem parte dessas áreas de contribuição. A gente tem que estar presente dentro do comitê de bacia que atua nessa região, que nesse caso é da bacia do Rio Cubatão.
a gente tem que participar das unidades, dos conselhos das unidades de conservação que existem dentro dessas áreas de contribuição. Esse é um trabalho participativo que não pode ficar só dentro da Casan. Na área de saneamento é necessário haver um planejamento de longo prazo, porque as obras são demoradas e não se pode esperar acontecer para daí fazer as obras, né? Como há estudos populacionais mostrando o aumento da população ao longo dos anos, né? São vários estudos que são feitos, já é possível prever a demanda para os próximos 20 anos. E a partir dessa demanda se constroem as soluções necessárias para fazer o atendimento. É claro que não é apenas uma única solução, né? Os estudos têm que apontar as melhores alternativas, tecnicamente e economicamente, mas a Casan faz esse planejamento para estar preparada no momento em que a população estiver crescendo. A metodologia que a gente utilizou foi a seguinte: através do levantamento aerofotogramétrico desenvolvido pelo Estado e de um software de geoprocessamento, a gente localizou todas essas captações, delimitou as áreas de contribuição dessas captações e avaliou como que está o uso e ocupação do solo dentro dessas áreas de contribuição dos mananciais. A Casan já tem um relacionamento com a Prefeitura, né? Faz reuniões, os corpos técnicos já fazem reuniões conjuntas, tratando das situações de abastecimento, né? Também há contatos com a vigilância sanitária. Então, esse relacionamento já existe. É claro que na conferência, outras situações, com a SDS, que também é participante, também já há um relacionamento. Então, na conferência, o que é possível acontecer é que outras vozes, que normalmente não entre os órgãos públicos, possam vir se manifestar. E o fato de todos esses órgãos, Casan, Prefeitura, Vigilância Sanitária, SDS, estarem juntas no mesmo fórum, né, possibilita, é claro, ali uma troca de ideias e de respostas para essa população, essa sociedade que está aqui representada. Como eu já trabalho dentro da Casan já faz algum tempo, eu acho que eu não tive muita surpresa com esse resultado. Só que agora não é mais um achismo, agora a gente já tem o trabalho em mãos, a gente já consegue realmente provar que é isso que realmente está acontecendo. Com as obras que estão em implantação, a grande mudança vai ser uma maior garantia da continuidade do abastecimento. Então, a possibilidade de interrupções, é claro que fazem parte de operações, né? Há casos em que você não pode prever, mas as obras permitirão que mesmo na alta temporada, onde a população de Florianópolis aumenta substancialmente, possa haver a garantia do abastecimento. Então, nesse sentido, podemos dizer que vai mudar um pouco a imagem da empresa, que sofreu um pouco nos últimos verões, principalmente, mas que no último verão já passou muito melhor, né? Nós não tivemos grandes problemas de abastecimento e acreditamos que já para os próximos verões essa situação vai se repetir, ou seja, não teremos problemas de abastecimento. E ele agora está sendo apresentado nesse momento. Então, assim, ele ainda não teve tudo isso que a gente quer, entendeu? Que ele chegue, por exemplo, na mão das associações de bairro, na mão dos comitês de bacia, na mão das unidades, nas unidades gestoras, nas unidades que gerem as unidades de conservação. Então a gente ainda vai dar esse passo, ele acabou de sair do forno. No próximo bloco, reforço na produção de água. O planejamento desenvolvido no Estado
é trabalho em duas plataformas: ampliação da estrutura de abastecimento e o trabalho de conscientização do consumidor. Mas especificamente na conscientização, nós em dezembro, isso também foi planejamento, nós em dezembro fizemos uma reunião no norte da ilha, com todas as imobiliárias do norte da ilha, todas. Reunimos, acho que são 48 imobiliários, chamamos as 48 imobiliárias e conversamos com eles, mostrando para eles a parceria que nós precisávamos. Não é possível que um apartamento que serve para 6 pessoas fosse alugado como era normalmente para 20, 25 pessoas. Aquilo era um amontoado de gente que ficava dentro de um apartamento. Como é que tu resolve? Isso ali dá excesso de energia elétrica, mas também, principalmente, excesso de água. Como é que tu vai se planejar num encaminhamento desse? Então, nós solicitamos, como é feito na Europa, uma fiscalização das imobiliárias que nos ajudasse a alugar um apartamento para 6 pessoas, que alugue para 6 pessoas, não para 20 ou para 25. De que forma os grandes usuários de água usam água? Quem são os grandes usuários de água? São a irrigação, e aqui no sul do país, né, tem bastante presença, tem uma presença grande, a indústria, o setor de saneamento, e esses seriam os 3 grandes usuários de água. Depois que o setor de saneamento captou a água, tem um outro modelo de leis, que é o de saneamento, que vai definir o município dando a concessão para uma companhia operar o serviço, vai ter que ter uma agência, tem uma série de atores envolvidos, né? Então, existe sim um conjunto de responsabilidades. Essas responsabilidades são compartilhadas, porém não são a mesma, obviamente, que a responsabilidade de uma companhia de saneamento que tem autorização para captar água e retira mais água do que ela deveria é muito maior do que um consumidor que abre a torneira e deixa lá a torneira aberta escovando o dente. Quero te dizer que especificamente sobre a água que tu estás falando, hoje nós estamos investindo, no momento, 80 milhões de reais no sistema de abastecimento de água da Grande Florianópolis. Nós estamos fazendo um novo floco decantador, uma obra de 24 milhões de reais, que deverá ficar concluído até o dia 10 de dezembro. Nós estamos trabalhando para que ficar concluído. Esse floco decantador vai ter condições de aumentar em 50% a quantidade de água tratada a ser distribuída. Ou seja, quando houver aquelas chuvas torrenciais, não vai ficar mais água túrbida, porque ela vai ficar no floco decantador. Então, uma obra gigantesca, de quase 5 mil metros quadrados de área construída, ou seja, uma coisa fenomenal. Mas, além disso, estamos fazendo uma adutora de 1.200 milímetros, 1,20 m, que sai de Forquilinha, passa por São José, pela beira-mar de São José, passa aqui pela beira-mar de São José e vem próximo da ponte. Nós temos que fazer uma transição de um modelo insustentável para um modelo que eu gosto de chamar de uma nova cultura de cuidado com a água. Essa nova cultura de cuidado com a água, ela inclui cuidar das fontes de água, sejam elas na área rural, sejam elas na área urbana. Ela inclui tratar e distribuir de forma eficiente essa água, garantindo tarifa justa e distribuição justa, tanto para aqueles que precisam de muita água quanto para aqueles que não têm como pagar a água. Tratar e reutilizar a água sempre que possível, não mais poluir rios, represas, mares com o esgoto, né? Tratar e reutilizar, né? Já existem exemplos incríveis, como por exemplo Israel tem muito avançado em relação a isso. E finalmente, controle social e participação. Uma outra adutora de 800 milímetros que sai da cabeceira da ponte e vai para a bacia do Itacurubi. Além disso, já estão em obras 3 grandes reservatórios em São José, no valor de 12 milhões de reais, e lançamos a licitação na semana passada de um reservatório de 3 milhões de litros para incrementar mais ainda o armazenamento nos ingleses, para ficar pronto no final do ano. Estamos construindo com vaso vitrificado, e esses 3 milhões de litros, esse novo armazenamento, também nos vai dar tranquilidade para que neste verão
a gente não tem esse problema de falta d'água. E, finalmente, controle social e participação. Né? Como eu disse, crise da água é governança. Tem que ter a responsabilidade socioambiental compartilhada para poder avançar e criar um futuro seguro e sustentável para a água. E esse é um dos grandes desafios, principalmente para as cidades e para as pessoas que moram nas cidades. Aqui na nossa região também nós temos os encaminhamentos que estamos fazendo. O norte da ilha, temos que viabilizar alguma coisa. O que nós estamos fazendo vai resolver para os próximos 6, 7 anos esse planejamento e esse trabalho. Mas nós precisamos dar tranquilidade para os próximos 25 anos. Então nós já temos uma obra, o projeto está terminando, termina agora no próximo mês, de uma adutora de 700 milímetros, que sai da bacia do Itacurubi, sai ali do Itacurubi, próximo do cemitério do Itacurubi, e vai até o norte da ilha, para levar esta água destas grandes adutoras que nós já estamos fazendo, e graças também ao floco decantador, que vai dar condições de aumentar em 50% a quantidade de água tratada. Portanto, com esta adutora que vai custar isso 61 milhões de reais. O direito à água e saneamento foi reconhecido como um direito humano pela ONU, tem uma série de princípios ligados a isso. Alguns anos atrás, a então relatora da ONU passou por São Paulo e fez um diagnóstico, que é um diagnóstico que eu acho que ele está muito consolidado hoje, de que a crise da água em São Paulo não é resultado da estiagem. A estiagem é digamos, a gota d'água da crise. A crise da água em São Paulo é resultado da combinação de alguns fatores. Primeiro, um modelo de gestão que prioriza buscar água cada vez mais longe em vez de cuidar da água que está na região. A intensa degradação das fontes de água e um problema de escassez por conta da qualidade, né? Por exemplo, não dá para beber água do Rio Tietê, né? Um terceiro problema, que é realmente o aumento em frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos. A região de Porto Velho e Bombinhas, que nós temos realmente dificuldade porque ali não tem água bruta, nós não conseguimos. Então já estamos fazendo um projeto de levar água bruta do Rio Tijucas em direção à nossa estação de tratamento de água, também uma obra de 50 milhões de reais, onde nós vamos levar ali na nossa estação de tratamento de água e aí vamos poder abastecer com tranquilidade os municípios de Porto Velho e Bombinhas para os próximos 25 anos.